Bom, agora vamos passar a falar de um outro tipo de solicitação, que são as solicitações que a gente chama de deslocamento prescrito não nulo, ou normalmente também tratado como recalque de apoio, né? O nome mais comum. Bom, imagine aí que eu tenho, passando para o exemplo mais comum, né, de estrutura hiperestática, eu vou imaginar uma viga engastada e apoiada, em que no apoio do primeiro gênero eu coloque um recalque como uma solicitação, né? Esse apoio como sofrendo um recalque vertical, que eu denominei rover. Então, é uma barra, ela tem a rigidez flexional I, o comprimento L, tem aí a seção A e a seção B, e na seção B eu tenho um recalque vertical. No curso de resistência dos materiais 2, lá no primeiro capítulo, já se resolvia esse tipo de problema, né? Em que eu tinha um dos apoios recalcando, e aí eu calculava qual eram as reações da barra utilizando aquele método baseado na superposição de efeitos. Aqui eu vou estudar esse problema de duas formas diferentes. Quando eu estudo pelo método da carga unitária, eu vou estudar de duas formas diferentes. A primeira forma que eu vou estudar esse problema é exatamente a que a gente utilizava lá em resistência dos materiais 2. Em resistência dos materiais 2, quando eu tinha um problema desse tipo, eu mexia sempre no vínculo aonde estava o recalque, aonde o recalque estava atuando. Então, imagine aí que eu vou resolver dessa primeira forma o que eu coloquei, retirando o vínculo correspondente ao recalque. Então, para eu tirar o vínculo correspondente ao recalque, o meu sistema principal vai ser uma barra engastada e livre, e o hiperestático vai ser uma força vertical aplicada na seção B, que eu coloquei ela no sentido ascendente. E aí eu vou estudar os efeitos sobre o sistema principal. Percebam que a solicitação externa ficou toda zerada, né? Porque eu tenho um recalque acontecendo aí, mas eu tenho que, se eu retirar esse apoio onde está o recalque, e essa barra ficar engastada e livre, fica completamente descarregado, né? E aí eu vou ter o efeito, vamos dizer assim, zero no sistema principal. Eu não tenho reação, eu não tenho esforço, eu não tenho absolutamente nada acontecendo aí. E depois eu vou fazer, né, o x1 igual a 1. Quando eu faço o x1 aí igual a 1, eu tenho, né, uma barra engastada e livre com uma carga concentrada na extremidade vertical. Aí eu tenho uma reação vertical de cima para baixo, aqui igual a 1 para equilibrar, e um momento que vai ficar aqui no sentido horário, no engaste em A, o valor é L para equilibrar com esse 1 vezes L daqui. Então, calculo as reações de apoio, tem aqui o diagrama da força cortante e do momento de flexão para esse caso, que é um caso bem simples, né? Quando eu for calcular o delta 0, eu vejo que o delta W é igual a 1 vezes o delta 0, né? Que vai ser a força daqui, com deslocamento daqui, e o delta WI é igual a 0. Então, na hora que eu igualo aqui, delta WE com delta WI, eu chego à conclusão que o delta 0 é igual a 0. E aí eu vou calcular o delta 1. O delta 1, delta WE vai ser 1 vezes delta 1, né? Porque eu não tenho essa reação de apoio aqui, não realiza nenhum trabalho, né? Então, não tem deslocamento aqui nesse apoio. Então, vai ser só 1 vezes delta 1. E o delta WI eu vou combinar duas vezes, eu vou combinar esse diagrama aqui com ele mesmo, né? Que vai ser triângulo com triângulo. Os dois diferentes de 0 na extremidade A e igual a 0 na extremidade B. E aí eu venho aqui e vejo que vai dar os dois diferentes de 0 na mesma extremidade iguais a 0 na mesma extremidade, vai dar L sobre 3 vezes o momento de um vezes o momento de outro. Então, aqui eu vou ter 1 sobre EI
vezes L sobre 3, vezes L, que vai dar L ao cubo sobre 3EI. E aí, eu igualando ΔWE com ΔWI, eu tenho que o ΔI é igual a L ao cubo sobre 3EI. Aí, agora eu vou pensar na compatibilidade, lembrando lá de como a gente fazia em resistência dos materiais 2. A compatibilidade eu vou levar sistema principal para sistema real. Eu vou analisar o que tem de diferente entre essas duas situações. Eu vejo que o que eu tenho de diferente aqui é que nessa seção B, aqui o deslocamento está livre. Aqui ele não está livre, ele tem um valor fixo. Não é zero como se não tivesse o recalque. É o próprio valor do recalque. Eu sei que o deslocamento em B, ele vai ser exatamente o valor do recalque. Então, eu vou escrever essa equação de compatibilidade. O ΔI 0, que vai ser igual a zero, mas eu vou colocar ele aqui, mais x1 vezes ΔI vai ser igual, eu vou só colocar menos ρV aqui, por quê? Porque o positivo para mim é o sentido do hiperestático que eu adotei. Se eu tivesse colocado o hiperestático para baixo, seria ρV. Como eu coloquei o hiperestático para cima, menos ρV. Isso aqui é zero, então o x1 vai ser igual a menos ρV dividido por ΔI, que vai ser menos 3EI ρV dividido por L ao cubo. Então, eu tenho o valor do x1 aqui. Vou calcular agora os efeitos finais para esse primeiro caso, né? Então, eu tenho que VA, vou botar o positivo de baixo para cima, né? Então, essa reação aqui está de cima para baixo, mas esse x1 é negativo. Então, se eu fosse fazer isso aqui, ia dar zero da solicitação externa, menos 3EI ρV sobre L ao cubo, vezes menos 1. Isso daqui vai dar 3EI ρV sobre L ao cubo. Então, vai estar de baixo para cima. O MA vai ser igual, vou colocar para cá positivo. Então, vai ser 0 menos 3EI ρV sobre L ao cubo. Eu coloquei aqui para lá, né? Então, para cá, esse valor aqui é menos L por conta de como eu defini aqui, né? Como positivo. Então, vezes menos L, que vai dar 3EI ρV sobre L ao quadrado. E o VB vai ser igual ao próprio x1, que vai ser igual a menos 3EI ρV sobre L ao cubo. Né? Como eu não tenho nenhum diagrama aqui, se eu for fazer o diagrama, basta multiplicar por x1. Então, os diagramas ficariam... Aqui ficaria tudo positivo. Aqui. 3EI ρV sobre L ao cubo. E aqui ficaria tudo negativo, né? Que o x1 é negativo. Aí, aqui ficaria menos 3EI ρV sobre L ao quadrado. dm. Então, eu tenho aí todo o resultado. Isso eu já fazia em resistência
dos materiais 2. A única coisa que eu fiz aqui foi, na verdade, calcular, né, os deslocamentos usando metacarga unitária. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou retirar outro vínculo. Eu vou retirar um vínculo que não seja um vínculo associado ao recalque. E daí eu vou começar a fazer a primeira observação em relação às solicitações de recalque que eu tenho em estruturas. Vocês percebem que quando vocês estudaram análise estrutural 1, nada foi dito em relação à solicitação de recalque. Por que isso aconteceu? Porque, lembram da variação de temperatura? Que quando eu tenho a variação de temperatura aplicada numa estrutura isostática reticulada, não surgem forças, não surgem esforços, só surgem deformações. A estrutura, eu até brinquei dizendo que a estrutura é feliz, ela se deforma livremente, ela se deforma tanto quanto ela quer. Aqui vai acontecer algo ainda, por assim dizer, mais forte. Quando eu aplico um recalque de apoio numa estrutura reticulada isostática, não vai aparecer reação de apoio, não vai aparecer esforço interno e também não vai aparecer deformação. A estrutura ela vai sofrer um tipo de deslocamento, mas que vai ser um deslocamento de corpo rígido. Ela não vai sofrer deformação. Ela vai ter um deslocamento de corpo rígido. Aqui está até desenhada, né? É claro que eu estou considerando as hipóteses de pequenas deformações. Por exemplo, eu estou considerando, né, que aqui não está sendo levado em conta o encurtamento dessa barra na hora que ela flete. Então, se eu for considerar que isso aqui só abaixa assim, o que vai acontecer é que para pequenas rotações eu vou considerar que a barra simplesmente vai, aqui está livre de rotação, então ela vai rotacionar livremente aqui e vai ter, na verdade, um movimento de corpo rígido. Não vão aparecer esforços, não vai aparecer deformação, tá? Então, isso tem uma implicação bem interessante. Se eu estiver tratando somente do recalque de apoio, se eu não tiver outro carregamento, quando eu for calcular os deltas relativos à solicitação externa, o delta WI vai ser zero, porque eu não tenho deformação na estrutura. Então, na hora que eu vou multiplicar o esforço interno do x1 é igual a 1 pela deformação que sofreu pelo recalque, se só houver solicitação de recalque, aquela deformação ali é igual a zero. Então, o delta WI vai ser zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Nessa segunda forma, o que eu faço é realmente, eu tiro um vínculo que não seja o vínculo de recalque. Por exemplo, eu tirei agora o vínculo da rotação aqui. Então, como eu quebrei o vínculo da rotação em A, eu tenho agora aqui uma barra biapoiada e o hiperestático é o momento reativo em A. Esse x1 aí vai ser o momento reativo em A, né? E aí eu vou pensar nos efeitos sobre o sistema principal. Agora que a gente vai ver qual é a diferença, existe uma diferença muito clara entre essas duas formas de resolução, tá? Já eu vou esclarecer essa diferença aqui para vocês. Então, vamos seguindo. Eu vou, então, retirar esse vínculo aqui, retirei esse vínculo, né? Aí, vou aplicar os efeitos no sistema principal. Então, na solicitação externa, eu apliquei aqui numa barra isostática, um recalque de apoio, ela sofreu um movimento de corpo rígido. Então, aqui eu posso dizer que os esforços dQ0 e dm0 são iguais a zero.
tá? E aí, aqui, eu vou fazer o x1 é igual a 1. Então, eu fazendo o x1 é igual a 1, né? Eu tenho aqui uma situação bem típica de uma viga biapoiada com momento concentrado aplicado. Eu acho que possivelmente vocês lembram disso de análise estrutural 1. Quando eu tenho uma barra biapoiada com um momento concentrado aplicado, as reações de apoio elas vão formar um binário para resistir a esse momento. Por quê? Se eu só tenho um momento aplicado, né? Eu não tenho nenhuma força vertical envolvida. Então, as reações de apoio, elas vão ter que se cancelar, elas vão ter que ser iguais e opostas. E aí eu fico com uma situação de duas cargas iguais e de sentidos opostos, numa distância L entre elas. Então, eu fico com as reações de apoio formando um binário. Vão formar um binário para equilibrar esse momento de 1 kNm, tá? Então, aqui eu tenho esse momento de 1 kNm pela convenção de sinais aqui que eu fiz para o meu x1, pelo sentido que eu escolhi para o x1, isso é completamente arbitrário, tá? Você pode escolher o sentido que você quiser. Por esse sentido que eu escolhi, essa carga momento tá um momento no sentido horário. Então, as reações de apoio vão ter que formar um binário de forças no sentido anti-horário. Então, eu sei que o VB vai estar para cá e o VA vai estar para cá. E o momento gerado pelo binário é a força vezes a distância entre as forças, né? O valor das forças vezes a distância entre as forças. Como o momento resultante tem que ser 1 para equilibrar isso aqui, cada uma dessas reações vai valer 1 sobre L. Eu quis fazer aqui de uma forma diferente, mas é claro, isso é uma estrutura isostática, tá, gente? Se vocês fizessem, por exemplo, momento fletor em A, momento fletor em A não, desculpa, somatório de momentos em A é igual a 0. Aí você ia ter VB vezes L menos 1 é igual a 0, você ia chegar à conclusão de que o VB era igual a 1 sobre L e depois fazia o somatório das forças na vertical para achar VA. Então, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu só coloquei isso aqui porque é uma coisa que às vezes facilita, é mais direto, você lembrar dessa questão de que quando eu tenho uma viga biapoiada com uma carga só de momento aplicada, as reações vão formar binário. Isso vai ser muito, muito útil quando a gente chegar no segundo método, que é o método da rigidez. A gente vai usar isso algumas vezes, tá? Então, é bom vocês lembrarem disso para na hora que vocês tiverem que fazer essa aplicação, ficar mais rápido fazer. Bom, então aqui eu tenho, né, reações de apoio, eu vou ter esforços, obviamente. Vou desenhar aqui os diagramas, são diagramas bem simples também. Então, aqui, o diagrama do cortante vai ser constante ao longo de toda a barra, com o valor de menos 1 sobre L, né? Entrando aqui pela esquerda, menos 1 sobre L, segue constante, depois tem essa outra descontinuidade aqui positiva em B. E o momento, ele aqui em A, ele vai ser 1, né? Se eu fizer essa seção aqui entrando pela esquerda, esse momento ele está no sentido horário, então ele vai estar tracionando as fibras inferiores, então ele é positivo. Então ele sai de 1 e ele vai decrescendo linearmente, quando chegar aqui ele vale 1 menos essa área, né? Então, esse é o DN1 e esse aqui é o DQ1. Tá? Então, eu já defini. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo dos coeficientes, que eu botei ali na outra página. Vou fazer o cálculo dos coeficientes. Vou aproveitar para lembrar uma coisa aqui, tá? Já que sobrou espaço aqui. Agora que a gente vai usar isso,
tá? Agora a gente vai começar a usar isso direto e vocês vão ver como é útil a gente ter esse entendimento. Se vocês pensarem assim, vocês não vão se enrolar, vocês não vão ter que decorar nada. Lá no livro do Sisekind tem uma fórmulazinha sobre isso, eu acho que tem um sinal negativo no meio do caminho. Eu acho muito mais fácil você pensar em termos de trabalho. Porque o que vocês têm que atentar quando estiver tratando de problema de recálculo de apoio, tá? Vamos pensar em trabalho. O trabalho de uma força, vocês sabem que é força escalar deslocamento, né? Ou se a força e o deslocamento tiverem na mesma direção, é simplesmente força vezes deslocamento. Eu trato com os módulos, né? Se força e deslocamento tiverem na mesma direção, força vezes deslocamento. Trabalho positivo, se força e deslocamento tiverem no mesmo sentido. Trabalho negativo, se força e deslocamento tiverem em sentidos opostos, certo? E o trabalho virtual, eu já falei isso aqui com vocês também, logo no começo, quando eu falei dos fundamentos. Eu encaro esse trabalho virtual, diferente do trabalho real. Quando eu falo de trabalho de deformação de uma estrutura, eu estou tirando as forças e as deformações, elas vêm do mesmo lugar. Quando eu falo trabalho de deformação, ocorreu uma solicitação na estrutura, aquela estrutura gerou uma deformação e eu vou calcular esse trabalho. Então, eu estou tirando a força e o deslocamento da mesma solicitação, tá? Se vocês repararem, quando você tem a fórmula da energia de deformação, aparece um meio. É uma fórmula muito parecida com o trabalho virtual, só que ela, ao invés de ser, por exemplo, delta e zero aqui, ao invés de ser a integral, vou pensar só no momento, tá? Para facilitar. Eu tenho no trabalho virtual interno, integral de MI, M0 dividido por EI. Se eu olhar a força, o trabalho de deformação, vai ser 1/2 de M ao quadrado sobre EI, né? Por que esse 1/2? Esse 1/2 vem... Lembra quando eu falei do teorema de Bethe? Também, quando eu comecei a falar da sistemática do método da flexibilidade, que eu falei do teorema de Bethe, que eu fazia uma distinção. Quando a força está crescendo junto com o deslocamento, eu tenho um gráfico, a força vai crescendo, o deslocamento e a força vem de zero e vão crescendo juntos, formam um triângulo. Então, entra 1/2, né? Então, entra 1/2 por quê? Porque aquele momento que está gerando aquela rotação está crescendo junto com a rotação, porque a rotação vem daquele momento. Então, esse 1/2 vem daí, porque energia de deformação, a deformação e o esforço vêm do mesmo lugar. E o M ao quadrado é exatamente por isso, porque eu estou tirando o esforço, momento, e a deformação, M sobre EI. Então, fica M ao quadrado sobre EI com 1/2 na frente, porque o momento cresce junto com a deformação. Só que olha agora o que é o princípio dos trabalhos virtuais. Se vocês voltarem lá nos fundamentos, vocês vão ver que eu digo assim: uma estrutura está em equilíbrio e daí eu aplico um deslocamento virtual. Então, a estrutura já está em equilíbrio, a carga já cresceu tudo que tinha que crescer, já está em equilíbrio. Então, a carga não está crescendo junto com o deslocamento. O deslocamento é uma coisa à parte, é uma coisa que pode não ter nada a ver com aquela força. Então, como a força já está com seu valor final, na hora que eu vou calcular o trabalho daquela força, o deslocamento não cresceu junto com a força. O deslocamento está sendo aplicado, mas a força já está com seu valor total. Por isso, não aparece 1/2 e por isso não é M ao quadrado também. Porque quando eu faço, por exemplo, delta 1, 0, eu pego M1, que é o esforço, vezes M0 sobre a I dx, que é o dθ, é a rotação. Então, eu estou tirando a força do x1 igual a 1
e o deslocamento do zero, tá? Então, isso aqui vai ser importante, bem importante a gente lembrar disso agora, né? Quando a gente está tratando de recálculo de apoio, e quando a gente for tratar de apoio elástico também, que a ideia de uma coisa e outra são muito parecidas. Eu tenho um movimento de apoio nessas duas situações, tá? Então, lembrar aqui que de I, então, desse primeiro índice, eu vou tirar as cargas, as reações e os esforços. Tá? Isso quer dizer que quando eu estiver tratando de trabalho virtual externo, eu vou olhar as cargas e as reações desse primeiro índice aqui. E o zero é de onde eu vou tirar os deslocamentos e deformações. E o delta e J é a mesma coisa. De I, eu vou tirar cargas, reações e esforços. E do J é de onde eu vou tirar deslocamento e deformação. Então, vamos pensar sempre dessa forma, né? Trabalho virtual. Equilibrou primeiro e depois eu apliquei o deslocamento virtual. Então, e outra coisa, esse deslocamento ele pode vir de um lugar completamente diferente da força. Eles não estão ligados, tá? Então, vamos olhar agora para o delta 1, 0. O delta 1, 0 eu vou tirar força de x1 é igual a 1, porque o primeiro índice é 1, e deslocamentos da solicitação externa. Então, eu vou escrever o trabalho virtual externo. Como eu vou tirar as forças daqui, eu vou olhar quais são as forças externas aqui. Força externa é carga que tiver aplicada e reação de apoio. Então, o que eu vou fazer? No ΔWE, eu vou calcular, né? Aqui seria o delta 1, 0, né? Só representando onde ele estaria. Então, quando eu for calcular esse trabalho virtual externo, olha só, uma vez delta 1, 0, sempre aparece esse termo uma vez, vezes o deslocamento que eu estou procurando, vezes o coeficiente. Por quê? Porque eu botei a carga unitária ali exatamente por conta disso. Então, a carga unitária vai estar sempre ali na direção do coeficiente que eu quero saber. E aí, eu vou olhar as reações de apoio. Perceba só uma coisa. Eu vou tirar deslocamento daqui, né? Esse apoio em A aqui, ele não se movimenta. Mas olha o apoio em B. Ele tem um recalque aqui. Então, eu vou tirar essa força daqui e esse deslocamento daqui. Aí eu vejo o seguinte, essa reação VB1, essa reação para x1 é igual a 1, tá no sentido ascendente, tá de baixo para cima. E o ρV está no sentido de cima para baixo, ele está descendente. Então, esse trabalho virtual vai ser um trabalho negativo. Por quê? Porque a reação está num sentido, a força está num sentido, o deslocamento está em outro. Então, menos 1 sobre L vezes ρV. E o delta WI, como eu já disse, eu não tenho esforço nenhum aqui. E também não tenho deformação. Sofreu simplesmente um movimento de corpo rígido aí. Rotacionou como uma barra rígida isso aqui, tá? Então, o delta WI é igual a 0. Igualando os dois, ΔWE é igual a ΔWI, eu tenho que o delta 1, 0, isolando isso aqui, vai ser igual a ρV sobre L. Agora, eu vou nesse exemplo bem simples, a gente vai provar que isso aqui não vai realmente sofrer deformação, que isso aqui rotaciona como uma seção rígida.
Como eu disse, eu estou fazendo a aproximação, né? Que isso aqui desce verticalmente. Isso vem da aproximação que eu faço da linearidade geométrica, pequenos deslocamentos. E esse ângulo aqui, ele é pequeno, eu posso aproximar esse ângulo aqui, que é o delta 0, é a rotação em A devido à solicitação externa. Percebe que esse delta 0, se eu imaginar como uma barra rígida que faz esse movimento aqui vertical, eu tenho aqui, posso pensar ou na tangente, ou posso pensar na hipotenusa, porque é tudo muito pequenininho, né? Então, aqui L, aqui ρv. Então, eu faço delta 0 é aproximadamente ou tangente, se vocês forem pensar aqui nesse L aqui, ou se você quiser botar o L aqui, né? Pode falar o seno, mas vai acabar dando no mesmo. Essa tangente aqui é ρv sobre L. Então, percebam que eu utilizando essa informação que eu passei para vocês, que não sofre deformação, é só uma rotação, essa barra rotaciona como um corpo rígido, eu chego exatamente ao mesmo valor do delta 0 que eu cheguei quando eu estou tratando pelo trabalho virtual. É claro que se eu tiver um pórtico que eu vá recalcar os apoios, que tem uns mecanismos nele, é muito difícil eu imaginar como é essa deformação para calcular o delta 0 só olhando a movimentação da peça. Então, eu realmente calculo pelo trabalho virtual, tá? Para isso, eu só vou precisar observar as reações de apoio. Não é difícil, porque eu tenho as reações de apoio de x1 igual a 1 e eu tenho o deslocamento, o recálculo de apoio, ele é um dado do problema, ele é uma solicitação. O delta 1, eu vou combinar força de 1 com deslocamento de 1. Esse ângulo aqui é o próprio delta 1, né? Então, quando eu for calcular o trabalho virtual externo, vai dar uma vez delta 1, como sempre vai aparecer, como eu disse. E aí eu vejo, ó, que eu estou tirando força daqui e deslocamento daqui também. E em x1 igual a 1, não tem recálculo nenhum de apoio aqui. O recálculo de apoio é da solicitação externa. Então, aqui fica só uma vez delta 1. E eu vou fazer aqui o delta WI, combinando o diagrama do 1 com ele mesmo, né? L, A, B, L. Que eu acabei de fazer essa... Ai, não, aqui é 1, né? O L era lá no outro exemplo. Aqui é 1. 1. Ali, aqui o comprimento é L. Então, isso aqui a gente acabou de ver no problema anterior, que é L sobre 3 vezes o valor de um momento vezes o valor do outro momento. Então, vai dar 1 sobre I vezes L sobre 3 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar L sobre 3 I. E aí, eu igualando os dois, delta WE é igual a delta WI. Isso daqui vai implicar que o delta 1 é igual a L sobre 3I. E aí eu vou fazer a compatibilidade agora. Tá? A compatibilidade eu faço como? Voltando o sistema principal para o sistema real. Então, se eu olhar aqui a diferença agora entre o sistema real, né, que é essa barra engastada e apoiada, com o sistema principal, que é essa barra biapoiada aqui, eu vejo que a diferença geométrica é que aqui eu tenho um engaste, aqui a rotação é 0 e aqui a rotação está livre. Então, aqui agora eu vou fazer delta 0 mais x1 delta 1 vai ser igual a 0, né? Por quê? Porque essa rotação aqui é igual a 0. Eu só coloco o recalque se eu mexo no vínculo do recalque aqui na equação de compatibilidade. Né? Então, isso aqui, deixa eu pegar os
os valores. Estão aqui. Então, aqui vai dar que o x1 é igual a menos ΔI sobre ΔI, que vai ser igual a menos ρV sobre L² vezes 3EI, né? Então, se eu for calcular os efeitos finais aí, novamente, na solicitação externa não tenho nada, e aí eu vou colocar aqui positivo de baixo para cima, né? O VA, ele vai ser igual a zero da solicitação externa, menos 1 sobre L vezes o x1, ou eu estou sempre fazendo o x1 vezes a reação, né? Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Menos 3EI sobre L² vezes ρV, vezes menos 1 sobre L. Então, eu tenho que esse... Ai, meu Deus, eu tô pegando no lugar errado. Então, eu tenho que esse VA aí vai ser igual a 3EI ρV dividido por L². O VB vai ser igual a 0 menos 3EI sobre L² ρV. Aí, aqui, vezes 1 sobre L, que vai dar menos 3EI ρV sobre L². O momento em A vai ser o próprio x1, né? Eu vou botar aqui positivo, que foi para onde eu arbitrei o x1, mas ele deu negativo. Menos 3EI ρV sobre L². E aí, se eu fizer os diagramas, né? Aqui eu tenho 3EI ρV sobre L². E aqui menos 3EI ρV sobre L². Se vocês perceberem, vai dar exatamente o mesmo resultado. Aqui. Vai dar exatamente o mesmo resultado que eu encontrei pela outra forma. É claro, as duas formas têm que ser válidas, né? Então, vejam a diferença que eu tenho aqui. Se eu tirar o vínculo, aonde está o recalque, esse recalque, a contribuição do recalque, vai aparecer na equação de compatibilidade. Aí eu vou igualar aquela equação relativa àquele vínculo que eu retirei onde tem o recalque. Eu vou igualar ao valor do recalque. Positivo se o recalque estiver no mesmo sentido do hiperestático. Negativo se o recalque estiver em sentido oposto ao hiperestático, que foi o que aconteceu com a gente quando a gente resolveu, que eu coloquei o hiperestático no valor oposto ao recalque, tá? E quando eu deixar esse vínculo, o recalque que tiver que aparecer aqui, vejam que aqui eu fiz o sistema principal, na hora da solicitação externa, esse recalque estava num apoio que está no sistema principal. Então, eu não tirei o vínculo do recalque para criar o sistema principal. Esse recalque aparece aqui no sistema principal. Quando o recalque ficar no sistema principal, quer dizer, quando eu não mexer naquele vínculo do recalque, a contribuição do recalque vai aparecer no trabalho virtual externo, tá? Então, assim, tirei o vínculo correspondente a um recalque, esse recalque
vai aparecer na equação de compatibilidade. Se eu não tirar, vai aparecer no cálculo do trabalho virtual externo. Ah, mas é muito mais fácil tirar o recalque, tirar o vínculo que está correspondente ao recalque e colocar só na equação de compatibilidade. Sim, mas e se eu nessa barra aqui, eu tenho uma barra engastada e livre? O grau de peristaticidade aqui é igual a 1. E se eu tivesse uma rotação nesse engaste aqui? Eu já teria aí, né? Dois vínculos com recalque para um hiperestático só. Eu não posso tirar os dois. Então, eu tenho que aprender a fazer das duas formas, tá? O exemplo que eu vou fazer no próximo vídeo vai ser exatamente um exemplo que eu vou pegar o mesmo pórtico da variação de temperatura. Então, para eu poder usar tudo que eu já fiz, eu tenho que saber mexer com o trabalho virtual externo também, porque senão eu ia ter que fazer tudo de novo para tirar esses vínculos e nem ia poder tirar todos, olha, porque eu tenho 3 recalques, esse aqui eu vou falar depois, e eu tenho grau de peristaticidade igual a 2 só, tá? Então, bem complicado. Eu tenho que realmente saber fazer das duas formas.